Muito boa noite, estamos felizes por podermos estar aqui mais uma vez. Esperamos que você tenha tido um bom domingo e que o término desse domingo seja melhor ainda na companhia do nosso Deus. Queremos cumprimentar alguns irmãos que estão conosco. A Fabiana Cardoso, esposa do nosso pastor, e seus filhos, Daniel e Bia. Daniel, um beijo para você, tá bom? Aqui, Jair Silva, muito boa noite. A igreja do Jardim Vila Carrãozinho estão assistindo conosco. Ivanilde Oliveira, muito boa noite, Ivanilde. Lucas Moura, Rosinha Almeida, Rosimeire Massarelli, irmã Helenir, um beijo. A irmã Helenir está pedindo oração pelo irmão Manuel Costa, da igreja do Burgo Paulista. Estaremos orando por ele, viu, Helenir? Maria de Lourdes Ribeiro, Aparecida Batista da Cruz, é um prazer estar com vocês. Nós queremos louvar o nosso Deus nesse instante. E queremos que você louve aí na sua casa conosco. Vamos cantar com entusiasmo, com alegria, vamos louvar o nosso Deus. Eu vou para o céu. Angústia entrar.
a esperança que logo, logo nós estaremos juntos no céu. E quem nos dá essa esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos que você cultive essa esperança. A esperança é Jesus. Vamos elevar uma prece ao nosso Deus nesse momento. Senhor, nosso Pai que está nos céus, obrigado por estarmos em Tua casa. Venha ser com cada filho Teu que está nesse momento, junto conosco, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Dá-nos uma boa noite, com a companhia dos santos anjos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos continuar louvando o nosso Deus. E agora cantando um hino muito lindo do nosso cenário, que se chama Bendita Segurança. Aumente aí o som e vamos cantar conosco. Boa noite a todos. Esse momento é um momento muito especial. É um momento onde nós iremos entrar na presença do nosso Deus. Eu quero dizer algo sobre a oração. Tem algumas pessoas que pensam o seguinte: será que Deus ouviu ou não ouviu a minha oração? A oração que Deus ouve é aquela que nós somos sinceros na presença dEle. É aquela oração também que nós somos humildes. Quando você é humilde e sincero na presença de Deus, aí Ele ouve a nossa oração. Ele ouve todas as orações, mas se você quer que Ele te atende, se você quer que Ele atende a sua oração, seja humilde e seja sincero, porque a sinceridade na presença de Deus nos aproxima dEle. Eu peço que nesse momento, onde quer que você esteja, eu peço que você feche os teus olhos, que nós vamos entrar na presença do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, meu Pai. E fazemos isso, meu Deus, de todo o nosso coração. Eu quero dizer para o Senhor, meu Pai, que o Senhor é bem-vindo no nosso meio.
Que o teu Espírito, Senhor, venha estar sobre cada um de nós, meu Pai, para que nós possamos te adorar, para que nós possamos te louvar, para que nós possamos bendizer o teu santo nome. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar, meu Pai, toda a liderança da nossa igreja, meu Pai, principalmente a liderança da igreja aqui de São Mateus. No próximo sábado nós estaremos fazendo um culto de adoração ao Senhor, meu Pai, presencial. E eu peço que o teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre cada pessoa que vai entrar aqui na tua casa, meu Pai, que ela venha ser abençoada pelo teu Espírito. Eu oro também, meu Senhor, por todas as pessoas que estão doentes com esse coronavírus, meu Pai, com esse Covid-19. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cura cada uma delas, meu Pai, para que o teu nome venha ser exaltado, magnificado e glorificado. Eu peço que o Senhor venha abençoar todos, meu Pai, todos que estão enfermos, todos que estão com problema de depressão, com problema na família. Venha, meu Pai, abençoar aqueles que estão com problema financeiro. Meu Pai, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. E a Ti, meu Pai, nós devemos honras, glórias e louvores. Então eu peço que nesse momento o Senhor seja glorificado, exaltado, magnificado por todas as pessoas que estão ouvindo a nossa voz. Meu Deus, abençoa o nosso pastor Marcos, meu Pai, que nesse momento, daqui a alguns minutos, vai falar do teu amor, da tua grandeza, do teu poder. Vai falar da tua salvação. Eu peço que o Senhor venha abençoar ele e toda a família dele, meu Pai. Que o teu Espírito esteja sobre cada um de nós. Cada pessoa que entrar aqui, cada pessoa que estiver nos assistindo, meu Pai, que estiver nos vendo, que o teu Espírito venha entrar sobre ela e venha abençoá-la. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insistiu em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil de
dizer não. Jesus Cristo te dá forças pra vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, me perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, me perdoa outra vez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Olá, boa noite a todos os amigos, que a paz do Senhor esteja com você nesta noite de domingo. Uma grande alegria estarmos todos juntos aqui mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós falamos ontem que esse seria o tema de hoje. Vamos falar sobre o surgimento profético do remanescente. Nós vamos falar sobre por que existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como ela surgiu. Então nós vamos falar sobre isso dentro de uma perspectiva bíblica, e você é nosso convidado para estar aí participando. Ontem nós falamos um pouco sobre a neutralização do Adventismo nos últimos anos. Muitas vezes o Adventismo tem perdido suas características, e nós esperamos que você, nesta noite conosco, através do conhecimento da Bíblia, através das passagens que vamos ler, através do que será apresentado, você possa ver que a Igreja Adventista ela tem algumas diferenças para com outras, exatamente pelo surgimento dela, forma como ela surgiu. Muito bem, nós gostaríamos mais uma vez de enfatizar aqui, como já foi falado até, gostaríamos de pedir que você aí ore por um amigo nosso, é o Manuel Costa. O Manuel Costa é um irmão nosso da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Burgo Paulista. Durante o período que eu fui pastor lá, há alguns anos, ele foi uma pessoa que nos ajudou muito no ministério, um homem extremamente evangelista. A família dele é uma família assim, muito amada por nós, e infelizmente ele foi acometido do Covid e ele está entubado. Então nós pedimos que vocês orem por ele. A esposa dele também está com o problema, o nome dela é Rose, orem por ela também. Só que, graças a Deus, ela está em casa, se recuperando. Hoje eu conversei com ela, mas ele está internado. É claro que a situação não é fácil, porque ele está entubado, mas nós confiamos no poder de Deus. E eu espero que você se una a nós, ou em oração ao nosso irmão Manuel. No final, nós vamos estar também fazendo uma oração especial por ele e no fim do culto. Muito bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, inicialmente em Daniel, capítulo 8, perdão. O nosso tema, ele começa a ser desenvolvido em Daniel capítulo 8. Como nós falamos, o surgimento do remanescente é o nosso tema de hoje. E se você conhece pessoas que têm o interesse, o desejo de saberem por que a Igreja Adventista se considera uma igreja diferente, um movimento profético, compartilhe o link. Aproveite esse momento, convide pessoas para assistirem no Facebook ou no YouTube o sermão desta noite, porque com certeza, pelo menos de forma introdutória, ele vai te ajudar a entender isso. Quando pensamos em surgimento de igrejas, muitas igrejas nascem por vários motivos. Algumas nascem por causa de rupturas teológicas, como foi o caso do protestantismo. Protestantismo, anglicanismo
nasceram por causa de rupturas teológicas dentro do catolicismo. Outras nascem por causa da luta por poder. E isso nós podemos ver em várias denominações dos nossos dias. Pessoas que muitas vezes querem comandar a igreja e quando não conseguem, elas montam outra, com outro nome, mas com crenças muito parecidas. Algumas também nascem pela luta de gerações. Então você acaba tendo dentro de uma denominação, a denominação que tem igrejas conservadoras e outra que tem igrejas liberais. Na maior parte das vezes, tudo isso está relacionado aos costumes e à forma de se interpretar a Bíblia. Mas existem as igrejas que nascem por causa da luta de gerações. Também algumas nascem por causa da ascensão da modernidade. Às vezes uma pessoa, ela observa o cenário religioso ao seu redor e vendo que há necessidade de se alcançar um grupo, ela cria uma denominação para alcançar única e exclusivamente aquele grupo. Isso até hoje é chamado de movimento emergente dentro do protestantismo. E o movimento emergente não tem assim tanto compromisso com a doutrina. Na realidade, o compromisso deles é mais com a adoração livre de cada pessoa. Ou seja, a pessoa adora do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, sem nenhum parâmetro. A doutrina é menos importante. O importante é a adoração. Outras nasceram em meios a revivamentos espirituais também. Algumas denominações nasceram ou até no seu surgimento provocaram revivamentos espirituais. E a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós podemos dizer que ela nasceu em meio a um revivamento espiritual, mas não por ocasião do revivamento espiritual. Hoje nós vamos ver que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se autodenomina movimento profético. E ela faz isso porque ela acredita que surgiu através de uma base profética bíblica. Ou seja, como adventistas não acreditamos que surgimos por causa de disputas políticas, humanas, por supremacia de poder e muito menos por causa de disputas teológicas. Mas porque o nosso surgimento está fundamentado na Bíblia, está profetizado no Apocalipse. E essa é a base que nós vamos apresentar hoje para você, a base da igreja, a base que apresentaremos hoje. Gostaria de ler com você então Daniel capítulo 8, porque aqui em Daniel capítulo 8, 2 versos básicos trazem aquilo que nós poderíamos dizer que foi o embrião para o surgimento da igreja. Daniel capítulo 8, versos 13 e 14 diz assim: Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então me disse, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O adventismo, na realidade, surgiu como um dos ramos de um revivamento espiritual que houve nos Estados Unidos a partir do século XIX. E por ocasião deste revivamento, um homem foi levado à Bíblia. Por ocasião de uma guerra e a salvação nesta guerra, a Guerra Civil Americana, um homem foi levado à Bíblia. E o nome desse homem é William Miller, mais conhecido aqui no Brasil como Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um homem que era um homem que frequentava a igreja batista, mas antes de frequentar a igreja, antes do momento em que ele passou pela guerra, ele era um deísta, ele tinha uma certa crença, que é a crença de que Deus até existe, mas que Deus não interfere na história da humanidade. Guilherme Miller não acreditava na interferência de Deus inicialmente na história da humanidade. Mas após a guerra, o momento do conflito, onde ele correu risco de morte e foi livrado miraculosamente após orar, ele passou a acreditar que Deus interferia sim na história da humanidade. E isso levou o Guilherme Miller a estudar ferrenhamente a Bíblia quando ele voltou dos campos de batalha. E ao estudar, ele se deparou com este texto de Daniel, capítulo 8, versos 13, e em especial o verso 14. E ao se deparar com esse texto, ele viu aqui e ele começou a raciocinar que a purificação do santuário seria a purificação do planeta, a purificação da terra. Para Miller, então, a purificação do santuário, a época dela, tinha a ver com a afirmação que está no verso 13, até quando durará a visão?
E ele pensava assim: quando a visão chegar ao fim, quando as 2.300 tardes e manhãs chegarem ao fim, Deus vai interferir mais uma vez na história. E dessa vez ele interferirá, fazendo com que Jesus venha, purifique esta terra, o mal seja erradicado e o seu povo possa viver eternamente tendo Jesus como seu Senhor e Rei. Essa era a ideia de Guilherme Miller. Então ele, ao estudar a temática bíblica, ver através do livro de Daniel, através do livro de Neemias, através do livro de Jeremias, ver através desses livros quando começaria as 2.300 tardes e manhãs. Quando começaria a profecia de Jeremias das 70 semanas, que são profecias interligadas. Eu não posso entrar hoje no aspecto dessa profecia, quem sabe outro dia, porque o assunto de hoje já é longo. Mas quando ele viu tudo isso e viu a ligação que havia entre esses aspectos proféticos, Guilherme Miller fez cálculos e chegou à conclusão de que a data de 22 de outubro de 1844 seria o dia da purificação do santuário no céu, o cumprimento da profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E ao chegar a esta conclusão, Guilherme Miller começou então a pregar, a partir de 1843, que em 22 de outubro de 1844, esse mundo chegaria ao seu fim com a volta de Jesus. A pregação dele, na realidade, das interpretações de Daniel, começou antes, aproximadamente na década de 1830. Mas ele ainda não tinha essa data de 22 de outubro clara em sua mente. Quando ele fazia os cálculos, na maior parte das vezes, ele chegava à conclusão que a data correta seria 1843. Mas quando ele concluiu que seria 1844, começou a pregar sobre isso. E chegou 1844, 22 de outubro, o dia que é conhecido dentro da história do protestantismo americano como o dia da grande decepção. Por que grande decepção? Porque muitos aguardaram a volta de Jesus, creram na pregação de Miller, acreditavam que a Bíblia indicava o dia correto da volta de Cristo. E é claro que isso trazia uma grande esperança para a vida das pessoas. Imagine se fosse você hoje, ouvindo que Jesus voltaria numa determinada data, vendo centenas, milhares de pessoas se movimentando para se prepararem para a volta de Jesus. E de repente chega o momento, chega a data e nada acontece. Isso trouxe uma grande decepção para aquelas pessoas. Provavelmente Miller, mesmo tendo estudado com afinco a Bíblia, ele deu tanta atenção a esta esperança, a esperança na volta de Jesus, tanta atenção a Daniel capítulo 8, verso 14, acreditando que o cumprimento deste trecho da Bíblia se referiria à volta de Jesus, que ele não observou corretamente, por exemplo, o que estava em Mateus, que eu quero ler com você. Mateus capítulo 24, versículo 36. Por favor. Abra aí a tua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 36. Aqui a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É possível que Guilherme Miller não tenha dado a devida atenção a estes versos, a este local. É possível que, até lendo isso, com certeza ele leu e ele conheceu este trecho da palavra, mas é possível que o desejo dele de ver Jesus voltar fosse tão grande que ele fechou os olhos para essa verdade. Nenhuma profecia bíblica traz a data correta do dia da volta de Jesus. Só que mesmo com o desapontamento daquele momento, e Miller, depois daquele desapontamento, deixou de pregar. Miller nunca fez parte do movimento que formou a Igreja Adventista do Sétimo Dia a partir de 1844. Miller não é fundador do Adventismo. Ele foi a principal voz de um movimento que pregava sobre a volta de Jesus entre as décadas de 1830 e primeira metade da década de 1840. Mas após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, Miller
não voltou mais a se envolver com esse movimento. Então Miller nunca fez parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas com certeza a pregação dele foi a mola propulsora que fez com que surgisse esse movimento. Da pregação de Miller, após o desapontamento, surgiram 3 grupos de pessoas. E um desses grupos se tornou o grupo que hoje é conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia, espalhada em mais de 200 países do mundo, com mais de 21 milhões de seguidores. Então, mesmo com o desapontamento, a pregação de Miller, isso é interessante, ela já havia sido profetizada no Apocalipse. O próprio desapontamento já havia sido profetizado no Apocalipse. E é sobre esta profecia e a missão que este remanescente teria que realizar que eu quero falar agora com você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então no livro do Apocalipse, no capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 8. Aqui em Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 8, a Bíblia, a palavra de Deus diz assim. Aqui o apóstolo João diz: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, olha o que a voz dizia, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Verso 10 diz, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca, como disse o anjo, era doce como mel. Quando, porém, o comi, ou seja, quando digeri, no meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Como nós vimos nestes versos de Apocalipse capítulo 10, aqui nós vemos que o desapontamento estava profetizado. Por quê? Porque aqui fala de um livro que seria digerido, e ao ser digerido, na boca ele era doce como mel, mas no ventre ele se tornaria amargo. Ou seja, a pregação de uma data certa para a volta de Jesus, com certeza trouxe alegria aos americanos daquela época. E é interessante, nós falamos muito de Guilherme Miller, mas esta pregação não foi feita só nos Estados Unidos, também foi feita na Europa e até na América do Sul. Pessoas em lugares diferentes do globo chegaram à conclusão de que 22 de outubro de 1844 seria a data determinada para a volta de Jesus. E por que isso aconteceu? Exatamente porque a profecia não se delimitava aos Estados Unidos, mas a profecia era para todo mundo. Muitos, ao ouvirem a mensagem da volta de Jesus, ficavam felizes, radiantes, animados, porque 22 de outubro era o dia, então a pregação ela era doce, ela era agradável como mel. Mas quando chegou o dia da decepção, isso trouxe amargura, trouxe tristeza, trouxe sofrimento. E se nós terminássemos aqui em Apocalipse, capítulo 10, verso 10, ali haveria o fim de um movimento. Mas o verso 11 traz aquilo que nós podemos chamar de atestado de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aonde diz, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, ainda era necessário falar sobre a volta de Jesus. Ainda era necessário ter o foco no objetivo de estar preparado para o momento em que Cristo apareceria nas nuvens dos céus. No dia 23 de outubro de 1844, um homem chamado Hiram Edson, pregando para confortar aqueles que estavam desapontados, porque Jesus não veio, passando de uma fazenda a outra, no campo, entre os milhos, ele teve uma visão, aonde ele entendeu que a profecia de Daniel 8,14 não se referia à volta de Jesus,
mas a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário. Isso é chamado de visão do milharal. E a partir disso, ele e um associado seu chamado Crozier passaram a reestudar o tema, a verem o que o livro de Hebreus também falava sobre o trabalho de Cristo no santuário celestial. E a partir disso chegaram à conclusão bíblica. Não foi uma conclusão dada por uma pessoa, mas foi uma conclusão bíblica, de que aquele momento era o momento da purificação do santuário, como um cumprimento do tipo escatológico que havia em Levíticos capítulo 16, aonde o dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur, estava determinado como um dia no ano, aonde o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para fazer a purificação do santuário. E eles chegaram à conclusão, Irã Edson e Crozier, que Jesus agora era o sumo sacerdote lá no céu, estando no lugar santíssimo do santuário para começar a fazer a purificação do santuário. Essa conclusão que eles chegaram fez com que o capítulo 10 de Apocalipse, verso 11, começasse a ter um cumprimento. Por quê? Porque eles viram que ainda era necessário profetizar para outras partes do mundo que não estavam atentas quanto à volta de Jesus. É claro que a pregação para todo mundo com relação à volta de Jesus também é algo bíblico, que não está só no Apocalipse. O próprio Jesus deu esta ordem. Eu gostaria de ir com você em Mateus, capítulo 24, por favor, novamente. Vamos para Mateus, capítulo 24, versículo 14. Mateus, capítulo 24, versículo 14, aqui, a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, ó: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Na realidade, o evangelho não tinha que ser pregado apenas nos Estados Unidos, ou em pequenas partes da Europa e da América do Sul. O evangelho, a palavra de Deus, tinha que ser pregado em todo o globo terrestre, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, em todas as línguas, para que então viesse o fim. E o movimento adventista nasce com esse propósito, levar o evangelho a toda criatura. Como um movimento arminiano, ou seja, que crê no livre-arbítrio, na livre escolha do ser humano de aceitar ou não a graça divina. Esse movimento tem uma ênfase forte no evangelismo. Então, muitas vezes, alguns irmãos se incomodam com o evangelismo. Saiba de uma coisa, se você está incomodado com o evangelismo, existe alguma coisa de errada com você e não com o evangelismo. Porque Jesus chamou todos os seus filhos para o reino, para serem missionários. E este é o papel profético da igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista pode até ter uma música mais tradicional do que alguma outra igreja. Pode até ter um cantor um pouco mais lírico, um cantor que cante de uma forma assim mais, como é que eu posso dizer, sacra, tradicional. A igreja adventista pode até ter bons pregadores, bonitinhos, engomadinhos, com terno e gravata, esportistas. Mas a igreja não foi chamada para isso. Isso faz parte de meios que são usados para se cumprir a missão. Porque a missão da igreja é levar o evangelho a todo mundo. A missão da igreja não é ter o melhor pregador nem o mais bonito. A missão da igreja, não que isso seja um problema, mas não é essa a missão. A missão não é ter templos grandes e lotados. Mesmo que isso seja importante e Deus queira isso, não é esse o propósito da missão. A missão não é termos os melhores cantores e cantarmos uma música sacra. E eu não estou dizendo que a igreja tem os melhores cantores e nem que ela canta música sacra. Eu estou dizendo que essa não é a missão. Isso são ferramentas que Deus usa para cumprir a missão de levar o evangelho a todo o mundo. Isso é algo que tem que ficar claro em nossa mente. A igreja não deve ser um lugar para diversão, entretenimento. É claro que para algumas pessoas é. A gente sabe disso. Mas a igreja tem que ser o local onde se prega a palavra. E a igreja tem que ter portas abertas, tanto para a entrada daquele que quer conhecer, quanto para a saída daquele que conhece para pregar. A igreja não pode ser fechada em si mesma. Entenda isso. Então, se levarmos em conta esta passagem de Mateus, capítulo 24, verso 14, aquela passagem de Apocalipse, capítulo 10, verso 11,
Se levarmos em conta isso, e ainda levarmos em conta o que a Bíblia fala sobre o remanescente fiel em Apocalipse capítulo 12, verso 17, aí chegamos. A conclusão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, até este momento, é a única que se encaixa para ser o remanescente fiel no tempo do fim. E eu convido você então agora a ler Apocalipse capítulo 12 comigo. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Por favor. Abra aí a tua Bíblia. Eu tenho que olhar para a hora aqui, mas o nosso tema não é dos mais curtos hoje. Mesmo 9 da noite, tendo uma reunião com toda a liderança pelo Zoom. Tá? Você que é líder, está acompanhando aí, não esqueça, 9 da noite teremos uma reunião pelo Zoom. Mas vamos lá. Capítulo 12 do Apocalipse, no verso 17. Aqui no capítulo 12 nós temos um contexto do qual vou falar daqui a pouco. Mas o verso 17, ele traz a seguinte mensagem. Aqui diz, irou-se o dragão, que profeticamente neste capítulo do Apocalipse é Satanás. O mesmo capítulo 12, no verso 9, afirma que Satanás é o dragão. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, ou seja, o remanescente, o restinho, o que sobrou. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Na realidade, Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Ele está irado contra o remanescente de Deus no tempo do fim. E é a denominação que se encaixa, mesmo tendo problemas, mesmo não sendo perfeita. A que mais se encaixa com a crença bíblica que nós estamos vendo nesta noite é exatamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso que nós dizemos, nos autodenominamos um movimento profético. É por isso. Porque nós somos o cumprimento da profecia para o tempo do fim, das profecias apocalípticas. Ou seja, nós não somos apenas mais uma denominação. Nós somos o povo da profecia. Nós somos o remanescente profético, que tem a missão de levar a verdade presente para esse tempo a todas as pessoas, em todos os lugares. E a verdade presente, ela se encontra primariamente, principalmente, ainda em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, que é a próxima parte que nós vamos dedicar à leitura. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6. As três mensagens angélicas tão conhecidas estão exatamente aqui, em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6. Só que o Apocalipse capítulo 14, verso 6, não está jogado como uma parte qualquer na Bíblia. Ele está inserido dentro de um contexto. Existe todo um esquema no Apocalipse que te leva para esse ápice no capítulo 14, a partir do verso 6. Existe toda uma moldura que envolve o quadro profético. E quando pensamos nessa moldura, nós podemos pensar em algumas coisas. Primeiramente, podemos ver que no capítulo 12 do Apocalipse é demonstrado o surgimento do remanescente do tempo do fim. Nesse capítulo 12, também é demonstrada a luta entre Satanás e Deus durante toda a história da humanidade, começando no céu, passando pelo nascimento de Jesus e sua morte, e vindo depois ao surgimento do remanescente. Isso está no capítulo 12, o surgimento do remanescente, como já lemos, capítulo 12, verso 17. É profetizado também o surgimento das bestas no capítulo 13. A besta que sai da terra e a besta que sai do mar, que perseguiriam o povo de Deus no decorrer da história do cristianismo após a morte de Jesus e sua ressurreição. Ou seja, o remanescente, ele seria aquele que sobreviveria, o remanescente do 12, verso 17, aos ataques da besta que sai do mar e da besta que sai da terra, que estão no capítulo 13 do Apocalipse. Depois você começa a entrar no capítulo 14 e você vê aqui detalhes, maiores detalhes, de um povo que já é nomeado no capítulo 7 do Apocalipse, que são 144 mil. No início do capítulo 14, dos versos 1 a 5, você vê mais detalhes sobre quem eles são. E aí chegamos no capítulo 14.
O capítulo 14, a partir do verso 6, é uma retomada da missão do remanescente, lá do capítulo 12, verso 17. Então aqui nós temos a retomada da missão. O que aquele remanescente teria que pregar no tempo do fim? O que ele teria que pregar? Para preparar as pessoas para a volta de Jesus. E nós vemos então o seu conteúdo, hoje de forma bem resumida, por causa do nosso tempo, agora já são 7:08 da noite. E eu sei que você deve ter alguma coisa a mais para fazer aí na sua casa, onde quer que você esteja. Então nós vamos ver de forma resumida as 3 mensagens angélicas e buscarmos aprender um pouco das lições que elas pretendem nos transmitir. Primeiramente, eu gostaria de ler com você, então, a primeira mensagem, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Aqui diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui nós vemos na primeira mensagem angélica que o evangelho eterno é destacado, e ele é até desdobrado nesses capítulos 6 e 7, pelo menos alguns pontos dele. Aqui nós vemos que o remanescente no tempo do fim não tem que pregar um novo evangelho. Não tem que pregar sobre uma nova aliança que substitui uma antiga, caduca, que não vale mais, como alguns falam hoje. Ah, nós pregamos a nova aliança, porque antes você estava na época da lei, você estava na dispensação da lei, agora você está na dispensação da graça. E por isso agora nós pregamos a aliança da graça. Por isso o Antigo Testamento não tem mais valor, só o dízimo tem valor, porque eu preciso ganhar salário. Mas agora o que tem valor é o Novo Testamento. Então as leis do Antigo Testamento, sábado, deixa isso para lá, porque o que vale é o Novo. Muitos falam isso. Só que a Bíblia, quando fala da mensagem do remanescente no tempo do fim, ela não fala sobre isso. O que a Bíblia apresenta como mensagem do remanescente no tempo do fim, o que a Bíblia deixa bem claro como mensagem do remanescente no tempo do fim, é o Evangelho eterno. E eu quero falar um pouco sobre ele com você. Porque esse evangelho eterno, ele tem as suas origens lá no começo da Bíblia, lá no Gênesis. Pena que não podemos ler todas as passagens do Gênesis que nos levam a essa conclusão. Mas se você na sua casa ler Gênesis capítulo 1 até o fim do capítulo 3, você vai encontrar todas as ideias, todos os conceitos que eu vou te passar agora. Então leia na sua casa depois do sermão, faça esse exercício. Quem sabe hoje seja o dia para você começar o seu ano bíblico. Nesta noite, lendo lá Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3 e descobrindo ali algumas coisas que eu vou te apresentar agora. O evangelho eterno, então, se analisarmos Gênesis capítulo 1 a partir do verso 1 até o capítulo 3, no último versículo, nós veremos neles algumas das crenças fundamentais que fazem parte deste evangelho eterno e que hoje estão presentes na vida e na pregação, na doutrina do remanescente, na doutrina do movimento profético do tempo do fim, o adventismo do sétimo dia. A primeira delas é que Deus é o criador de tudo. Hoje existem denominações que acreditam que Gênesis, capítulo 1 até capítulo 11 é mitológico. Pois nós, como eu falei ontem, para quem acompanhou o sermão de ontem, se você não acompanhou ainda tem tempo, você pode entrar no YouTube, no Facebook e assistir o sermão de ontem. Nós falamos que o adventismo é fundamentalista. Por que ele é fundamentalista? Porque ele acredita que toda a Bíblia é a palavra de Deus e ele não acredita que Gênesis capítulo 1 a capítulo 11 é mitológico. Mas ele acredita que foram fatos reais. Então, quando a Bíblia declara que Deus é o Criador, ele realmente criou tudo. Essa é uma crença que faz parte do Evangelho Eterno. E esse Deus que criou tudo, ele é formado por uma trindade. Uma divindade de 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 participaram na criação. Os 3 estavam ativamente participando. E isso você pode ver lá em Gênesis, a partir do capítulo 1. Além disso, que você vê ali, que Deus é o único que se apresenta à humanidade para ser adorado. E quando você olha aqui, por exemplo, no capítulo 14, verso 7 de Apocalipse, essa ideia está presente quando diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Porque Satanás luta com Deus e o objetivo dele é exatamente usurpar a adoração. E o Evangelho Eterno, então, ele apresenta Deus como Criador. Ele apresenta Pai, Filho e Espírito Santo
como a trindade divina que criou o mundo, apresenta Deus como único, digno de ser adorado. Outro ponto importante, que a verdade está em Deus e em sua palavra. Por quê? Porque Deus instruiu Adão e Eva, só que eles escolheram seguir a mentira. Ou seja, o Evangelho Eterno mostra que a verdade está em Deus e em sua palavra, e a mentira está em Satanás e em sua palavra, e na forma como Satanás deturpa as palavras de Deus. Porque se você olha com atenção, Gênesis capítulo 3, você vê que Satanás chega até Eva tentando usar as palavras de Deus, só que fora do contexto e de forma deturpada, criando uma mentira. Então isso faz parte do Evangelho Eterno. Além disso, nós podemos ver que Deus criou o primeiro lar entre homem e mulher. Deus não criou uma terceira opção de gênero. Ele criou homem e mulher. E dos dois ele forma um lar. Isso faz parte do Evangelho Eterno. Também Deus determinou o tipo de alimentação e de relacionamento que o homem deveria ter com a natureza. Deus é quem determina isso. Hoje há pessoas que falam assim, mas qual o problema de comer carne de porco, por exemplo? Pois a Bíblia apresenta lá no Gênesis que quem determina a alimentação é Deus. Isso é apresentado no Gênesis. E isso deve fazer parte do Evangelho Eterno. Também o relacionamento nosso com o mundo, com as pessoas, com Deus, o relacionamento de adoração, tudo isso é determinado lá no Gênesis. E isso faz parte do Evangelho Eterno, porque nada disso caducou com o tempo. Também nós vemos ali que Deus ele separou o sábado como um dia de descanso e adoração. Quem separa outros dias são tradições humanas que não estão baseadas em nenhum ponto da palavra de Deus. O único dia separado por Deus é o sábado. E se Jesus tivesse anulado o sábado, não haveria outro dia para se adorar. Não haveria. A pessoa até poderia adorar qualquer dia da semana, mas a Bíblia não designaria nenhum outro dia. E se alguma denominação impõe algum outro dia aos seus participantes, ela é diametralmente contrária à palavra de Deus. Na realidade, até quando ela anula o sábado, ela já é contrária. Mas determinando outro dia, pior ainda. Também a questão da imortalidade da humanidade, que era condicionada à obediência. Ou seja, Deus não falou, olha, te criei e agora você vai ser imortal por toda a eternidade. Deus não falou isso para Adão e Eva. Na realidade, eles continuariam tendo vida se fossem obedientes. Mas a desobediência traria um salário, que é a morte. E aí está outro ponto do Evangelho Eterno presente no Gênesis, que o salário do pecado é a morte. Então, se você olhar só para os 3 primeiros capítulos da Bíblia, você vai encontrar a origem de todas estas crenças que eu estou te passando. E por que eu estou falando isso para você? Exatamente porque eu estou falando dos capítulos que vão da criação de um mundo perfeito até o momento em que surgiu o pecado. E nisso você tem aquilo que se chama Evangelho Eterno. E isso é apenas replicado, explicado, ampliado no restante das Escrituras. Além disso, Deus providenciaria a redenção. Gênesis capítulo 3, verso 15 mostra isso. Deus providenciaria a redenção final sobre o mal, através do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus, que veio a esse mundo, deu a vida por nós e na cruz esmagou a cabeça de Satanás. Hoje Satanás está apenas agonizando, mas Jesus já é vencedor sobre o mal. E você, se estiver ligado a Cristo, você também pode ser um vencedor. Entenda isso. O Evangelho Eterno, ele tem a ver com esses pontos. Às vezes, quando a gente lê apressadamente, apenas para cumprir um requisito, apenas porque queremos ler a Bíblia em um ano, nós não paramos para pensar em todos esses pontos que estão presentes no mundo perfeito criado por Deus. E que devem fazer parte da mensagem do remanescente no tempo do fim. Mas é claro, a mensagem não para por aí. Hoje a mensagem do remanescente, ela deve contemplar pelo menos todos esses aspectos. E se algo falta, isso já não pode ser chamado de Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno, ele contempla pelo menos tudo isso. Já no verso 8, nós encontramos a segunda mensagem.
Eu quero ler com você a segunda mensagem, diz assim: seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Realmente o que nós podemos ver é que Babilônia caiu. Isso é o que a Bíblia apresenta. Quando você pensa na segunda mensagem angélica, nós vemos que cai a Babilônia, que deu do vinho da ira de sua prostituição a todos os povos da terra. E por que fez isso? Fez isso para enganar as pessoas. Ela fez isso para enganar, e ela busca enganar até hoje com o vinho da ira de sua prostituição. Ela busca isso. Aqui a Bíblia apresenta que ela já caiu. E por que apresenta que ela já caiu? Ela caiu porque Deus já estava determinado a derrotá-la. No Apocalipse ela é apresentada como se tivesse caído no passado. A queda dela é no futuro, mas o destino dela já é certo. É isso que Deus está querendo dizer. E o que é Babilônia? Babilônia na realidade é um símbolo de toda a força idólatra que se opõe ao povo de Deus e que contamina o mundo com falsas doutrinas. Doutrinas que vão diametralmente contra o Evangelho eterno. Sendo assim, Babilônia representa então um poder religioso que se afasta do Evangelho eterno e que passa a seguir um Evangelho humano. Já a terceira mensagem, capítulo 14, versos 9 a 11 diz: seguiu-se a este outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, aos adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui, quando nós vemos esses versos, nós vemos o final daqueles que rejeitam o Evangelho eterno, rejeitam o selo de Deus e por consequência aceitam a marca da besta. E o que é a marca da besta? Onde ela está? A marca da besta está em Apocalipse capítulo 13, eu quero ler com você. Capítulo 13, a partir do verso 16, diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A marca da besta hoje, nós não, infelizmente não temos tempo suficiente para entrarmos nesse assunto. Mas introdutoriamente, eu posso te dizer que o sábado é o selo de Deus, sinal da criação e da redenção, conforme está em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, e Deuteronômio capítulo 5, verso 15. O sábado, nos últimos dias, é o selo de Deus para o seu povo fiel. E o dia que se opõe ao sábado, ou seja, o domingo, será a marca da besta no momento do fim do mundo. Ainda não é hoje, porque hoje o Evangelho ainda não está sendo pregado com todo o poder que deveria ser em todo mundo. Mas no momento em que a chuva serôdia cair, quando vier o alto clamor, que são termos que às vezes você não está entendendo, a chuva serôdia é uma descida poderosa do Espírito Santo, que fará com que a igreja se movimente e pregue a todas as pessoas, para que todos possam decidir entre o selo de Deus e a marca da besta. Quando todos tiverem essa consciência, aí a marca da besta passa a ter o seu valor escatológico, o seu valor para o tempo do fim. E a partir desse momento, quem decidir o 666 já estará marcado para a perdição, e quem decidir pelo selo de Deus estará marcado para a redenção. Nós, como adventistas, temos o dever de conhecer e o dever de proclamar esta mensagem às pessoas. Nesse momento, então, a ênfase no Evangelho eterno irá ter como contraponto a crença no dia de descanso humano, defendido por tradições humanas.
E aí nós teremos que escolher a quem servir, como o apóstolo Pedro fala em Atos. E eu quero ler com você o nosso penúltimo verso desta noite, Atos capítulo 5, verso 29. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Em Atos capítulo 5, versículo 29. Aqui em Atos capítulo 5, versículo 29, a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí a minha pergunta para você, meu querido amigo e minha querida amiga, que nos assistem nesta noite de domingo. Você que hoje teve a oportunidade de ver biblicamente, por que somos adventistas? Por que esse movimento surgiu? Você vai escolher agradar a quem? A Deus ou aos homens? Você vai escolher agradar a tradições cultivadas por amigos e familiares há décadas? Ou vai escolher seguir o evangelho eterno proposto por Deus para o remanescente fiel do tempo do fim? O que você vai escolher? Qual será a sua decisão? Hoje é um dia em que você tem que tomar uma decisão. Hoje é o momento onde você tem que se identificar como povo da profecia bíblica. Entender que você não faz parte apenas de mais uma denominação, mas entender que você faz parte do remanescente. E que você tem uma missão, pregar o evangelho às pessoas. E você vai pregar. Sabe que daqui a alguns dias as igrejas estarão abertas. Eu não sei quando o problema do coronavírus vai se resolver, só Deus sabe. Mas um dia ele vai se resolver. Às vezes hoje alguns buscam a Deus com mais intensidade. Ficam em lives, ouvem musicais, espalham hoje alguma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook. Mas depois que tudo isso passar, como estará a sua vida? Sabe que o ano 2000 foi um dos anos onde a igreja mais batizou pessoas, os anos de 99 e 2000. Por quê? Porque muitos acreditavam que em 2000 o mundo iria acabar. Passou 2000, o mundo não acabou. Mas o que mudou na vida das pessoas? Sabe que o coronavírus vai passar. E você quer ser um cristão adventista, fazendo parte do remanescente do tempo do fim? Ou você quer ser mais um cristão evangélico? Você quer fazer parte apenas de mais uma denominação? A quem você quer agradar? A Deus, vivendo e proclamando o evangelho eterno, ou aos homens? Qual é a sua escolha? Hoje pudemos ver, como que o movimento adventista é um movimento profético, pois surgiu através da profecia bíblica e não através da vontade humana. Vimos também que ele tem uma missão específica. E qual é essa missão do movimento? Por mais que seja bonito ver boas pregações e bons cantores, a missão do movimento é pregar o evangelho eterno a todas as pessoas, preparando-se para a volta de Jesus, vivendo aquilo que se prega. Faço um pedido, um apelo para você nesta noite. Vamos orar, pedindo a Deus sabedoria, orar pedindo a Deus força, orar pedindo a Deus o poder do Espírito Santo para sermos o remanescente final e vermos este mundo chegar ao fim, sermos remanescente e sermos vencedores em Cristo. Eu quero ler com você a última passagem desta noite, que está no Apocalipse capítulo 14, verso 12. E aqui nós já vamos chegando ao nosso final. Apocalipse capítulo 14, verso 12. A Bíblia fala assim: é o finzinho da terceira voz, da terceira mensagem angélica, dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. E você quer ter essa perseverança em sua vida? Você quer realmente pregar? Você quer fazer parte do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que crê que haverá um juízo e que proclama a volta do Salvador? Que hoje nós sejamos remanescente fiel, que tenha mensagem distintiva, não para guardá-la entre paredes, mas para proclamá-la e vivê-la no mundo lá fora, para as pessoas terem a oportunidade de se decidirem por Jesus e o evangelho eterno,
deixando de lado tradições e deixando de lado aquilo que é irrelevante para a salvação eterna. Quando nós deixamos de lado a ideia de movimento profético, nós neutralizamos o adventismo. Mas quando nós vivemos essa ideia no nosso dia a dia, nós passamos então a viver e proclamar o evangelho eterno às pessoas. Nesse momento nós vamos ouvir a Andressa cantando uma música. Enquanto ela estiver cantando, que você peça a Deus poder, a unção do Espírito, força para proclamar esta mensagem. E eu tenho certeza que se você pedir Deus, que está lá no céu, Ele vai ouvir o seu clamor. Ele descerá até você e Ele transformará profundamente a sua vida, fazendo com que o evangelho eterno seja real para você, por onde quer que você for. Seus olhos de amor
eu sei que meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, oh meu Senhor, me ajuda. Então, nesse momento, eu convido você a fechar os olhos e orar comigo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui pela internet, juntos ouvindo a Tua palavra. Ouvindo, Senhor Deus, como que o Senhor, através da palavra profética, nos escolheu para sermos Teus representantes perante o mundo, para proclamarmos o Evangelho eterno àqueles que estão carecendo, àqueles que estão perecendo nas trevas, para que eles possam tomar uma decisão de ouvir a Tua palavra e de viver de acordo com a Tua vontade. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê o poder do Espírito Santo, para que a Sua palavra seja primordial em nossa vida e que não venhamos neutralizar o adventismo para pregarmos, mas que possamos sim exaltar a pessoa de Cristo através da pregação do Evangelho eterno, e que as pessoas se acheguem a Ti por causa do amor de Cristo, por causa do sacrifício, por causa do plano que Ele tem para a vida de cada pessoa. Pedimos que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que nesta noite tem esta decisão no coração de serem arautos da mensagem da verdade presente para o tempo do fim. Pedimos também que o Senhor possa cuidar do nosso irmão Manuel Costa, lá de Burgo Paulista, que nesse momento está entubado por causa do coronavírus. Que o Senhor possa ter misericórdia dele, de sua família, que o Senhor faça o melhor na vida dele. Que o Senhor também cuide de sua esposa, a irmã Rose, que também está nesse momento adoentada por causa desta terrível peste que alcançou todo mundo. E que o Senhor cuide não só deles, mas de todas as outras pessoas que estão doentes. Cuide, Senhor Deus, das pessoas que estão com outras enfermidades. Cuide das pessoas que trabalham na área da saúde. Que todas elas possam ter a Tua bênção. Que todas elas possam ter a Tua proteção. E que o Senhor cuide de nós, para que tenhamos força, para que tenhamos saúde. Das 3 mensagens angélicas nessa época em que vivemos. Pedimos isso e que nos dê um bom restante de noite. Também que nos dê uma boa semana e que no próximo sábado, dia 11, quando os irmãos voltarem às igrejas, que o Teu Espírito Santo esteja guiando cada um deles e que todos nós possamos fazer o melhor para que o Teu nome seja exaltado em nossa vida e através do nosso testemunho. Pedimos isso agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua presença e pela sua companhia. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração no meu canal do Facebook, das 19 às 19h45. Depois passamos o link do culto da PL. No sábado, a partir das 8 da manhã, teremos a transmissão ao vivo aqui da Igreja de São Mateus. Deus abençoe você, tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro.